Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! O dia começa e a menina estava prestes a ir para a escola, mas tinha que acordar seu colega. Ela não consegue da forma menos convencional, então joga um gato na cara dele, sendo que ele é alérgico. Hoje era o aniversário dele, mas também era o dia em que seus pais morreram anos atrás, só que ele não se abalava mais com isso, pois tinha ela, Rinko, e seu amuleto. De repente uma mulher aparece e aborda ele de uma forma muito estranha, mas Rinko puxa e eles correm direto para a escola. Na escola, Rinko puxa Yuto para uma conversinha sobre a menina de mais cedo, só que algo estranho estava acontecendo na escola nesse momento. No meio da conversa, seu colega que estava estranho aparece falando sobre matar Yuto e outras coisas muito estranhas, até se transformar e atacá-lo, porém a menina de mais cedo estava lá para impedir o monstro. Ela começa a combater a criatura facilmente até tirar o parasita do corpo do estudante, e matá-lo. Depois disso ela só vai embora sem falar mais nada. Durante a noite, ele não conseguiu dormir pensando no que havia ocorrido de manhã, até que de repente a menina da katana invade seu quarto. Ela faz coisas um pouco pervertidas, mas começa a explicar sobre seu amuleto, o que sua avó lhe deu. Ele estava imbuído de autodefesa, mas agora ela tinha expirado e ele iria atrair mais Ayakashis como aquele que o tentou atacar. Ela diz que está ali para protegê-lo seguindo um antigo juramento ao seu mestre, e se apresentou como Imari, só que ela também era um Ayakashi, mas gato, o que fez ele ficar espirrando e acordou Rinko, que viu a cena e quebrou tudo. Como de praxe, ela se transfere para a mesma escola que ele obviamente se senta bem ao lado dele, o que fez Rinko ficar com mais raiva ainda. Ela explicou, na noite passada, que sua família, a Amakawa, era uma família de tradicionais assassinos de demônios, incluindo os Ayakashis. No passado, um dos Amakawa poupou um Ayakashi que era ancestral de Imari, e por isso sua família tem a missão de protegê-los. Rinko estava brava por não ser a pessoa que protege Yuto e ainda estava com inveja das partes avantajadas da moça. Ela desafia para uma competição, e se ganhasse, Imari teria que ficar longe de Yuto. Nas diversas atividades, Imari era mais apta fisicamente e melhor, vencendo Rinko em todas, sendo que ela era a melhor atleta da escola. No fim, Rinko acaba se exaltando e fala mais do que devia, e Imari sai do campo. Ele vai conversar com ela, que não estava magoada, mas ela ainda se lembra daquilo que ele não, uma promessa antiga para seu mestre. Indo se desculpar na manhã seguinte, Rinko se depara com uma cena bem inapropriada e surta de novo, quebrando tudo. Só que aquilo era só o começo, um prelúdio para um caos muito maior e os Ayakashis estavam na espreita só esperando essa brecha. Em um dia comum como todos os outros, Taizo dá uma ideia genial, todos irem à praia. A representante gosta da ideia e fala que é um bom programa para receber a nova estudante, e então, estava tudo combinado. Rinko, Imari e Yuto vão às compras das roupas de banho. Imari testa algumas e finalmente consegue achar uma que combina, mas todos eles estavam sendo observados por alguém. Imari estava se sentindo excluída das outras garotas por usar suas roupas tradicionais, mesmo que ficassem boas nela, e Yuto decide animá-la escolhendo algumas roupas mais modernas para ela vestir. Na praia tudo ia bem, Taizo sendo tarado, Rinko espancado ele. Mas aquilo ainda estava estranho, com aquela mesma garota Ayakashi os observando, e isso não ia acabar bem, pois seus poderes vêm da água. Imari tinha problemas com a água sendo um gato, então foi deixada com uma boia enquanto os outros iam jogar alguma coisa, porém, quando estava sozinha, Yuto retorna para falar com ela. Ela cai da boia mas Yuto a segura, mas esse não era o maior dos problemas agora. Eles são atacados por um Ayakashi no mar e são afundados. Yuto acorda de frente para Ayakashi, Shizuku. Ela estava ali para matá-lo, pois os caçadores de demônios causavam o desequilíbrio entre os humanos e espíritos, segundo ela. Quando Shizuku ia golpeá-lo, Imari surge para defendê-lo, porém não dá muito certo. Os poderes da Ayakashi estavam imensamente aumentados pelo lugar, já que havia água por toda parte. Imari é capturada e Yuto vai ajudá-la, mesmo que ele estivesse indo em direção à sua morte, contudo, ele consegue soltá-la de alguma maneira e ela usa seu sangue para fugir dali, já que Shizuku só consegue controlar água pura. Ela diz para Yuto escapar enquanto ela ficava ali, mas ele nunca deixaria isso acontecer. Ouvindo isso, Shizuku se conforma com a atitude singela de Yuto e Requa, mas da próxima vez seria para valer. Shizuku ainda estava na cabeça de Yuto, e não era à toa, pois ela surge na água de sua banheira na hora de seu banho. Ele grita avisando Imari, que logo chega ao local. Ela faz de Yuto seu refém, e disse que ainda ia matá-lo mesmo depois daquilo, pois ele era um caçador de demônios e ela tinha um grande ressentimento por eles, um sentimento de ódio.
De repente Yuto desmaia, e acorda depois vestido com suas roupas, o que quer dizer que elas viram ele sem elas, mesmo elas negando, mas Shizuku fala que elas viram e ela também. Imari ainda tenta lutar contra Shizuku, mas Yuto acalma com suas palavras e diz que só quer viver uma vida normal, não matar nenhum espírito. Shizuku se convence um pouco, mas para entendê-lo completamente, ela diz que é melhor ela viver com ele por um tempo. Shizuku era muito boa em tarefas domésticas, pois antes dos caçadores, não havia por que lutar. Ela põe Imari contra a parede, pois tudo o que ela sabia fazer era somente lutar. Andando estressada pela rua, Imari é encontrada por sua professora, que a leva para um lugar especial. Elas vão para um Omae Café, no qual Liz trabalhava, uma conhecida da professora. Quando Imari e Liz se conhecem, algo estranho acontece, ambas percebem um cheiro muito único na outra. Yuto, Rinko e Shizuku decidem dar uma olhada no que Imari está fazendo, e chegando ao café, elas se deparam com ela trabalhando por lá com a famosa roupa de empregada. Eles têm um momento de descontração lá, e Imari expõe o que já parecia óbvio, Liz era uma Ayakashi também, uma variação. Liz percebe que Yuto estava olhando muito para ela desde que ele soube disso, e achou que ele e as outras estavam ali para matá-la e envenena um chá para ele. Shizuku percebe que está envenenado com magia antes que ele beba e prova dando ele a Taizou, que ao beber sai correndo do lugar. Shizuku avisa isso a Imari, que retalia atacando Liz. Ela dispensa todos do estabelecimento com sua magia e só ficam eles lá. Ela diz que só queria uma vida pacífica e que iria lutar por ela, mas Imari achou que ela era uma infiltrada e continuou a atacando. No meio da luta, Imari consegue acertar Liz com um golpe que seria fatal em qualquer outra Ayakashi, mas nela não surtiu efeito, e ambas Imari e Shizuku percebem, ela era um Tsukumogami, um tipo de espírito que tomou forma a partir de um objeto, no caso dela, uma xícara de chá. Imari tenta quebrá-la, assim, matando ela, mas Yuto impede que seu corpo se quebre. Ele diz que não sentiu maldade nenhuma nela, pelo contrário, e ela admite que estava pensando que ele ia matá-la. Ao voltar para casa, todas adotam um novo estilo, e agora Liz fazia parte do grupinho. Depois de um dia agradável na cidade, Imari pensa sobre tudo o que ocorreu com Yuto, e suas memórias de infância bloqueadas pelo amuleto, até que ela decide fazer algo sobre fala para ele arrumar suas coisas, pois eles iam até a casa Genji. Obviamente todas vão juntas, e a missão de Imari era, na verdade, fazer ele se lembrar de seu passado no qual eles tinham algum tipo de laço. Chegando lá, ele percebe que aquela era a casa de seus avós. De repente uma garota aparece, Kaya, que já conhecia Imari, e aparentemente ela vivia aqui antes de sair em sua missão de proteger Yuto, porém ser uma Makava também tem seus lados negativos, e eles estavam sendo espreitados. Enquanto sozinhos, Imari tenta fazer Yuto se lembrar do passado, a reconhecer. Ele acessa suas memórias e relembra sua infância na casa de seus avós. Ela era a gata da casa, eles faziam tudo juntos e eram inseparáveis antes de seus pais o levarem. Agora eles estavam juntos novamente e nada ia separá-los, ou ia. Eles são abordados por um espírito que queria matar Yuto, como sempre. Imari rapidamente reage, mas Yuto fala o de sempre, e Imari diz para o espírito que o atual Amakava é um pacifista e fala para ela se retirar dali pacificamente, porém ela estava ali somente para matar ele e elevar seu status dentre os demônios. Assim, Imari fica animada por poder lutar para valer. Só que não ia ser fácil assim, ela tinha reforços, um espírito gigante e outro demônio invadindo a casa. Diante disso tudo, Yuto se sente impotente por não poder lutar, mas decide fazer algo mesmo assim. Quando Imari estava no chão, prestes a ser atingida, Yuto aparece e sofre o ataque por ela. O sangue dele faz ela surtar completamente, por ser protegida por quem jurou proteger. Ela entra em uma fúria desenfreada e vira o combate completamente com seu descontrole, mas Yuto se levanta para pará-la, causando uma grande explosão. Quando Shizuku chega ao local, Imari e Yuto estão caídos e desacordados. Imari acorda e se depara com uma cena bem peculiar, mas Shizuku diz que está fazendo aquilo para curar os ferimentos de Yuto com água pura, e dá certo, mas ela não precisava ficar pelada. Ao voltar para casa, Yuto se encontra com a outra inimiga, que foi capturada pelas meninas e amarrada. Não somente isso, mas Shizuku também precisava explicar algumas coisas para Yuto. Shizuku diz que cada uma das 12 famílias de caçadores tem um poder especial, e a dos Amakava é a luz, o que Yuto usou por acaso mais cedo, que consiste em imbuir coisas em magia da luz. Ele fica sabendo também do passado de Imari, que sua família era de demônios assassinos, e quando eles perdiam o controle, seu próprio mestre tinha a tarefa de matá-lo. Eles têm uma conversa acerca dos fatos, mas tudo termina bem. Enquanto isso, na casa, a parceira da refém inimiga aparece para resgatá-la, e antes de fugir, ela diz que há mais demônios à espreita do jovem caçador. Com Imari as coisas iam bem,
porém Yuto tinha uma lembrança com uma garota em sua infância, e se Mari era gata, ela não poderia ser essa garota. Yuto estava treinando suas capacidades com Shizuku, mas eles não estavam tendo resultados. Ele estava tentando se pôr em perigo para ativar os poderes, mas não é assim que eles funcionam. Shizuku chama Liz e Rinko para ajudarem, e basicamente, os poderes são ativados com a concentração, uma calma inabalável. Eles acabam perdendo o fio da meada e se encontrando em uma situação bem pecaminosa, até que Mari chega ao local e acaba com a palhaçada. As coisas estavam tranquilas, eles não sabiam o futuro, mas queriam manter tudo como estava. Só que essa paz termina bem rapidamente com a chegada de uma mulher estranha, e logo, Imari reage atacando, mas a inimiga era ágil também. Ela era Koezu, herdeira da família Jinguji de caçadores de demônios. Ela estava chamando Yuto para vir com ela e se afastar dessa Ayakashi, mas ele perguntou o porquê disso. Imari não desiste de atacá-la, porém, ela usa uma habilidade de que isola tanto ela quanto Yuto. Ela começa a dizer que foi destinada pelo avô de Yuto para cuidar dele e que suas famílias tinham o objetivo de se unirem em um casamento. Ele não lembrava de nada disso, até ela relembrá-lo com um beijo. Ela era a garota misteriosa de seu passado que foi esquecido pelo amuleto. Porém, sua barreira cai e Imari vê o que estava acontecendo. Ela solta Yuto e fala para que ele passe no hotel no qual ela está hospedada para conversar melhor, e deixa o local. Shizuku ainda mantinha contato com os outros espíritos, e todos chegaram à mesma conclusão: a maior ameaça para eles era Koezu Jinguji. Koezu estava recebendo apoio até mesmo da polícia local, e estava tramando algo muito maior. Ela começa a ser perseguida por alguns espíritos, mas eles não serviram de nada, até ela confrontar quem verdadeiramente estava a espreitando: Shizuku. Ela disse arrepender de ter tentado matar Yuto ao invés de vermes como ela, e elas começam um combate ali mesmo. O combate estava bem equilibrado, mas Shizuku não havia sido acertada nenhuma vez, porém, depois de provocar a caçadora, ela tirou sua prova real. Ela era bem perigosa. A explosão havia sido acobertada pela mídia, e vemos um pouco do passado de Koezu. A família Jinguji sempre foi menosprezada pelas outras famílias de caçadores, e desde então, ela mata todos os espíritos e demônios sem misericórdia para provar o seu valor. Imari não conseguia dormir pensando naquilo, no beijo de Yuto com Koezu. Ela vai até ele pedindo para que a beije somente para tirar essa preocupação de seu peito, nem que seja na bochecha, mas obviamente ela faz com que seja um beijo de verdade, pois se distraíram com a campainha na porta. Rinko entra na casa e Mari estava muito feliz, enquanto Yuto ainda estava perplexo. No café de Liz, todos estavam lá conversando sobre Koezu e até pesquisando sobre ela, mas a festa acaba quando a própria chega ao lugar. Ela parecia estar bem pacífica, e só queria conversar, mas ainda assim suas ideias não batiam com as de ninguém. Ela estava sendo arrogante até Imari chegar e dar um ponto final nisso. Koezu tenta se acolher em Yuto falando sobre uma tal promessa que eles fizeram, mas ele não lembrava de nada, o que foi um choque para ela, até que ela se retira. Só que ela não ia deixar isso barato, e estava planejando algo bem pior. Voltando da escola no dia seguinte, Yuto estava acompanhado de Shizuku porque Mari havia pedido, pois algo estava acontecendo. Ela finalmente teria uma resolução para aquilo tudo, um combate definitivo entre as duas. Elas já se conheciam do passado, e a alergia de Yuto aos gatos era obra dela, pois já haviam se confrontado antes, e agora, seria no presente. O combate começa mas logo é interrompido pela fala dramática de Koezu sobre seu passado, e que precisava se provar, porém isso não era nada demais para Imari, que faz seu discurso dizendo como quis se tornar uma humana de verdade só pela beleza dos sentimentos humanos, e que Koezu tinha perdido isso. Ela se chateia ao ouvir isso e usa seu trunfo, uma arma com balas mágicas. Imari é rápida, mas é atingida, fazendo com que seu verdadeiro espírito se revele, a vontade de matar, mas antes que ela fizesse algo ruim, ela se lembra das palavras de Yuto, e só recua, deixando Koezu tremendo de medo. Yuto descobre naquele mesmo momento que Imari estaria lutando, e ela volta para casa ferida. Imari finalmente acorda depois do repouso, mas ela se sentia muito mal ainda por ter perdido sua katana. Ela pede para que Yuto traga sua bolsa, e dentro dela, havia uma pílula esotérica que tiraria a magia restante do corpo dela, porém ela ficará sem controle, e pede para que Yuto se retire, que recusa. Só que quando ela toma a pílula, ela perde o controle de uma forma diferente, e vira uma gata por completo. As coisas ficam fora de controle e ele tenta segurá-la durante a noite. Na manhã seguinte ele acorda todo estrupiado, mas Imari estava melhor e prometeu nunca mais fazer nada pelas costas dele. Yuto finalmente estava a caminho do hotel. Enquanto isso, Imari pediu a Kaia uma mensageira para substituir sua arma perdida, e a mensageira continha todas elas em seu estômago. Ao chegar na recepção, uma escuta é implantada em Yuto sem que ele perceba, mas ele sobe normalmente até o quarto de Koezu. Ela o recepciona normalmente, mas ao sentar no sofá, percebe a escuta e atira de Yuto, e ainda registra seu número no celular dele. Eles começam a conversar,
mas Yuto fala os fatos, de que ela não gosta de conviver com os espíritos, e que ele não queria perder aquela vida e se fosse do jeito dela, nunca ia dar certo. Ela começa a se sentir muito mal com as palavras dele, ainda mais depois de dizer que era um casamento por interesse só para reerguer a família Jinguji. Ela parte para cima dele com o intuito de acertá-lo, fazendo com que sua magia de luz se manifestasse e fizesse ela ser jogada contra a janela. No meio disso tudo, ele se lembra de tudo o que eles já viveram, e fica se lamentando, até que ela retorna e diz que só tentou acertá-lo para que ele se lembrasse de tudo. Ela poderia até conviver com os espíritos se fosse essa vontade dele, e as coisas estavam começando a se ajeitar. De repente Mari chega ao local, pois a barreira foi destruída junto com a janela, e ela ouviu todo o papo furado, e ainda trouxe a mensageira que estava lá para cuspir todas as armas e Mari decidir com qual delas ela ia acabar com a raça de Kuezu. O nono episódio começa de uma forma muito estranha, com algumas memórias distorcidas de potencialmente uma outra caçadora de demônios que estava a caminho de encontrar Yuto. Aquele dia tinha tudo para ser só mais uma aula de artes normal. Taizo sendo tarado como sempre, e Mari tentando impressionar Yuto se despindo, Rinko tentando competir com ela, até que Yuto é pego por alguém, e Shizuku chega tarde demais para avisá-lo. O agente de segurança de Kuezu, Kaburaji, estava em um vilarejo completamente destruído com inúmeros espíritos mortos, e eles tinham de avisar Yuto o mais rápido possível disso. A procura por Yuto começa e Rinko é abordada por Sasa, o espírito que elas haviam capturado daquela vez na casa Genji, e Yuto foi pego por Agélia, o demônio do ar que havia enfrentado Imari. Ela estava ali para enfeitiçá-lo e tomar seu sangue, coisa que ela fazia normalmente. Shizuku estava deslocada no meio da escola, até se encontrar com Imari. Elas conversam sobre onde ele pode estar, até que Rinko aparece carregando a Ippon-data, Sasa, que falou sobre Agélia. Ela consegue chupar o sangue dele, mas não o suficiente pois Shizuku e Imari chegam a tempo. Ela não queria lutar, muito pelo contrário, ela desiste ali mesmo. Ela estava ali pelos acontecimentos a oeste dali, a destruição da vila, e quando Yuto se pergunta quem poderia fazer uma coisa dessas, Kaburaji aparece para esclarecer as coisas. Ele explica que faz parte da segurança pública setor 4, que cuidava dos assuntos sobrenaturais secretamente, até que ele começa a falar sobre os diversos casos de massacres de espíritos e choca a todos quando diz que eles foram comidos por algo. A melhor suposição era de que outro espírito estava fazendo isso, e Agélia confirma a hipótese contando sobre um rumor que corria entre os espíritos sobre o tal canibal, e ainda explica que só bebeu o sangue de Yuto para se tornar mais forte a ponto de conseguir se proteger disso. Kaburaji estava ali para pedir a colaboração de Yuto com o setor 4, pois o demônio era muito perigoso e estava ficando ainda mais, e isso se prova quando um espírito invade a cafeteria. Todos ficam alarmados, e ela ainda não estava sozinha. O combate é curto, pois eles eram muito mais poderosos, até que o espírito que apareceu se revela como o canibal assim que ataca Imari. Para salvá-los, Kuezu chega na hora certa. Aquela era Tamamo no Mei, e seu aliado era Shuten Douji, dois dos 3 espíritos mais poderosos. Shuten diz que por hora eles iriam recuar, pois o melhor sempre fica pro final, e eles escapam depois disso, deixando somente os aliados feridos de Yuto. Todas estavam reunidas ali para discutir o que fazer acerca da situação, mas havia um porém, só caçadores fortes como Yuto e Kuezu poderiam parar essa Ayakashi canibal, mas ele não havia despertado seus poderes ainda, e as garotas tentam métodos bem não ortodoxos para fazer ele despertá-los, e quando Rinko estava buscando Yuto para ir às compras ela se depara com a cena e quebra tudo, como sempre. Imari estava tentando se acostumar com sua nova arma, mas não era a mesma coisa, porém, Kuezu traz sua katana de volta, mas em um estado irreparável. Agélia diz que Sasa pode consertá-la, pois é um espírito ferreiro, e assim se faz, a katana fica impecável novamente. Enquanto isso, Yuto e Rinko estavam discutindo sobre tudo isso que estava acontecendo tranquilamente, e Shizuku e Kaya também aparecem lá. Aparentemente Tamamo e Shuten estavam devorando sua própria espécie só para restaurar seus poderes originais, pois, aparentemente, eles haviam sido selados. Yuto finalmente decide lutar, e conta com a ajuda de todos ali, mas ele não sabe por onde começar. Em contrapartida, parece que Kaburaji fez um acordo com Shuten e Tamamo, no qual eles poderiam continuar matando os Ayakashis, mas sem matar humanos. Elas parecem todas estabelecer uma relação boa dentro de casa, cada uma com sua tarefa e todas em harmonia. Só que Imari pretendia sair sozinha novamente para ajeitar as coisas, mas Yuto já esperava isso e a esperou na saída de casa. Ele deu uma ordem direta para ela, que não fizesse mais isso, pois ele não poderia lutar sem sua protetora ao seu lado, e eles têm um momento emocionante, até que Kuezu aparece para importunar Imari novamente e todas as outras também se metem na briga, mesmo sendo a hora de dormir.
O treinamento novamente não estava surtindo efeito algum em Yuto, até que Rinko diz que poderia ser útil ir até a casa de seus avós em Noihara, pois poderia ter algo útil lá. Porém, Shuten estava um passo à frente, e já se preparou para isso, já que o acordo de Kaburaji permitia que eles atacassem os espíritos aliados de Yuto, e usando uma magia que cercou toda a cidade, ficaria bem mais fácil. Eles foram isolados do mundo físico humano, e só restaram eles e os inimigos. Tamamo não demora muito para aparecer, e todos já se preparam para o combate, mas ela era muito poderosa. Kaburaji estava convencido de que eles iriam eliminar somente os Ayakashis que eles buscavam há anos e que os humanos seriam poupados, mas Shuten não pretendia fechar acordo com um humano. Depois de matar as aliadas de Yuto, o próximo passo seria exterminar todos os humanos. Tamamo estava derrubando uma por uma no campo de batalha, mas seu real objetivo era despertar a fúria de Imari para sugar seu poder imenso nessa forma, mas quando ela vê que Yuto consegue controlá-la facilmente, ela desiste daquele combate, recuando e os deixando fugir dali. Shuten entende o que ela quer, e acha bem engenhoso. Eles vão até a casa Jinji novamente, e já estavam sob a espreita de Shuten, que dizia que aquele local seria o do confronto final. Elas disseram que já haviam analisado tudo e não tinham encontrado nada, mas Yuto ainda estava determinado, e começou a examinar tudo ele mesmo. Enquanto Imari pensava em como poderia deixar Yuto em perigo novamente no campo de batalha, o momento chega, o grande confronto. Tamamo e Shuten surgem trazendo o caos, e Imari não podia fazer nada diante de tudo aquilo, até que decidiu se entregar por completo à sua verdadeira forma, somente para proteger seu mestre Yuto, e agora o combate ia começar de verdade. As coisas ficam alarmantes e todos vão até o campo de batalha para ver o que está acontecendo. Eles se deparam com a forma de Imari e o combate contra a raposa, e Shuten, quem orquestrou tudo isso, somente assistindo. Ele começa a falar como planejou tudo aquilo e que Imari sucumbiu à sua escuridão interior só para proteger Yuto, como se fosse a única opção. Rinko havia formado um laço com ela, e não ia ouvir falarem aquilo dela sem retrucar, e depois de um belo discurso e motivar Imari, ela consegue vencer a raposa e Shuten fica incrédulo com aquilo. Eles acharam que suas palavras tinham chegado até Imari, mas ela ainda estava sem controle, quase acertando até Yuto. Imari era o maior dos problemas agora, pois sua fúria estava incontrolável. Todos tentam pará-la, mas sem sucesso, e agora ela ia realizar o plano de Shuten por ele, que até mesmo diz que Kaburaji era só mais um peão. Ele estava agora determinado a usar Imari para seu objetivo, libertando sua escuridão para acabar com todos os humanos. Yuto se lembra do que Shizuku havia dito, no passado, os mestres que cuidavam de seus gatos descontrolados, então ele era obrigado a fazer aquilo. No último momento, quando ele ia golpeá-la, ele perde a compostura e a abraça. No futuro que ele desejava, ela tinha de estar presente, por isso não podia matá-la. No fundo de sua alma, a luz atingiu, a libertando. Ela havia voltado ao normal, finalmente. Shuten fica revoltado com tudo isso e decide cuidar deles ele mesmo, pessoalmente, mas Yuto havia dominado o poder da luz, imbuindo a espada e encantando Imari, usando o verdadeiro poder da família Amakawa. Ela consegue se virar bem, e ali, era o fim de Shuten, novamente sendo cortado pela Yasutsuna, a katana imbuída em luz. E nem Tamamo se aguentou de pé. Tudo acabou bem no final, e Imari teria que deixar Yuto, pois ele não precisava ser protegido, já que tinha virado um caçador por completo, mas quando foi usar a luz, ele não conseguia mais. No fim, todos acabaram juntos, e talvez ele só quisesse que ficasse assim mesmo, com todos reunidos, e no fim do anime ele ainda se encrenca por estar em uma casa cheia de mulheres.